tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula do português no direito. E se você está nessa aula pela primeira vez, então deixe-me falar com você sobre quem sou eu, tudo bem? Sou a professora Alessandra Félix e ajudo alunos e operadores de direito a escreverem textos de excelente qualidade. E para você que está realmente aqui nessa primeira aula comigo, deixe-me explicar o que está acontecendo. Estou fazendo uma série de gravações, de aulas, de videoaulas sobre peças jurídicas dentro do processo, do Código de Processo Civil. Tá bom? Então, hoje nós vamos continuar com essa explicação. Mas, professora, não é o português? Por que está falando sobre peças jurídicas e as diferentes peças jurídicas dentro do Código de Processo Civil? Bom, porque a língua portuguesa não é só gramática. Se você não sabe, em outras aulas eu disse que a gramática é como se fosse um código de regras da língua para explicar a língua. Mas não é a única coisa, não é o único conhecimento que você precisa ter para escrever bem. Você consegue entender a mensagem de uma pessoa que não teve a oportunidade de estudar ou estudar muito, mas ela consegue ser clara nos seus pensamentos, na sua ideia. E o mais interessante, mesmo com erros na língua portuguesa, você entende a mensagem. A diferença é que você precisa fazer isso, passar uma mensagem clara e objetiva dentro do direito, usando a língua portuguesa da forma correta, dentro do padrão formal que é exigido nos textos jurídicos. Tudo bem? Então, se você achou que eu falarei nesta aula sobre pontuação, não, nós não falaremos de pontuação. De concordância também não falaremos. Nós falaremos da estrutura de um texto. E isso é importante, porque não adianta você saber a pontuação, acentuação, concordância, regência, se você não entende também a estrutura de um texto. E tudo isso converge para aquilo que eu quero ensinar. Professora, mas a parte de gramática, nós vamos aprender a parte de gramática. Tem algumas aulas já gravadas aqui no nosso canal sobre gramática e mais para frente eu volto sobre isso. Mas eu acredito que exista um inúmero, ou melhor, existam grandes canais, outros canais que falam só de gramática. E eu quero falar de gramática com você, mas antes de falar da gramática, eu quero que você entenda o texto. Eu estou fazendo algumas perguntas para alguns advogados, professores, sobre as suas dificuldades no passado relacionadas à língua portuguesa e se existem ainda algumas dificuldades no presente. E é muito interessante que ainda não recebi resposta de todos, mas é interessante como varia algumas das dificuldades, mas de maneira geral, a produção de texto, a interpretação, são os assuntos que mais pesam nas respostas. Saber escrever bem de maneira clara e objetiva, e saber interpretar, não só as leis, mas os textos. E sobre interpretação, mais para frente eu farei uma aula sobre interpretação macro e interpretação micro, tudo bem? Vou chamar desse jeito, macro e micro, para ficar mais fácil, estava pensando nisso hoje. Bom, para você que já me acompanha há um tempo, desculpa a minha demora em publicar aulas, mas eu estava fechando diários, correções, provas de recuperação, então eu acabei ficando realmente apertada e não consegui gravar. Então, neste exato momento, estou voltando com as minhas aulas. Estava nessa correria de fim de semestre e também estava na correria do meu doutorado. Sim, eu faço um doutorado. Você que está assistindo este vídeo em 2026, saiba
que estou fazendo um doutorado. Se você está vendo esse vídeo mais à frente, pode ser que eu já tenha terminado. Vamos ver. Então, tem muita coisa ainda que eu preciso fazer e é uma correria. Mas eu quero já adiantar que eu pretendo me dedicar mais às nossas aulas aqui. Tudo bem? Então vamos começar? Gente, professora, a senhora falou tanto, mas por que tanto? Eu precisava fazer essa introdução para você. E para você que já é meu aluno aqui e para você que ainda não é. Então eu peço que antes de nós começarmos, curta esse vídeo. Ah, professora, mas eu não vi, como é que eu vou curtir? Curta. Se você não gostar, você descurta. Não tem problema. Se você curtir, você comentar, faça isso. Mas eu tenho certeza que você vai gostar desta aula, tá bom? Eu sou uma boa professora, fica comigo, faça inscrição. Se você não faz parte do meu canal, faça inscrição nesse canal, pode ter certeza. Professora, repare que as suas aulas são enormes. 1 hora de aula, meu aluno. 1 hora de aula, minha aluna. E eu tenho certeza que as suas aulas na faculdade são por volta de 2h30, 3 horas de aula. Então, é mais tempo você estudando sobre as diversas disciplinas em sala de aula do que aqui comigo. Então, e o mais interessante aqui, você pode apertar pause, beber água, ir ao banheiro, fazer outra coisa e voltar para terminar de estudar comigo, tudo bem? Então, não fique preocupado. Aqui, a minha intenção é lecionar para você, é dar aula para você entender a língua portuguesa dentro da sua área, dentro do direito, tá bom? Então, não fique com essa preguiça. Assista a aula comigo. Pode ter certeza que você não vai se arrepender. Sou uma boa professora. Bom, vamos voltar para o nosso tema? Então, como eu disse, nós estamos fazendo uma série de peças jurídicas dentro do Código de Processo Civil. E nós já vimos petição inicial, já vimos contestação e vimos também quais são as características que existem na redação desses dois tipos de peças, que são semelhantes. E eu quero falar aqui agora sobre o terceiro tipo de texto, que você verá que a semelhança a semelhança é real também aqui. Nós vamos falar um pouco de petições intermediárias, ainda no processo, ainda nesse processo aberto pela petição inicial, e nós vamos falar de réplica, que é a impugnação à contestação. Lembrando que a contestação é uma impugnação da petição inicial. E agora a réplica é quando o autor responde à contestação do réu. E nós vamos falar um pouquinho disso. Nós veremos 2 exemplos, mas somente analisaremos um, o outro eu mostrarei. E eu quero sempre lembrar a você que os exemplos que nós temos na internet, que você pode acessar assim como eu acessei, são exemplos para que você possa ter um norte, um modelo para você ver como funciona. Mas lembre-se, você não pode copiar exatamente o que está ali, tudo que está ali, porque cada caso é um caso, cada cliente é um cliente, certo? Porque nós somos pessoas diferentes, as situações, os contextos para um evento são diferentes, mesmo que seja um evento que faz parte desses problemas que nós temos na vida, né? Ou como assalto, como fraude, entre outros. Mas o contexto sempre é diferente, ou pelo menos tem as suas diferenças, né? Não é totalmente igual, não é idêntica, entende o que eu estou querendo dizer? As pessoas são diferentes, o lugar é diferente, tudo que envolve aquele problema acaba também sendo diferente, apesar de o problema ser algo que possa acontecer em qualquer parte do país, por que não dizemos, né, do mundo. Tá bom? Então, nós vamos falar sobre a réplica, tudo certo? Então, fique comigo até o final. Professora, essa aula vai ser longa. Relaxa e aprende um pouco. Uma professora só não vai falar de palavras. Olha só,
Em breve, eu não digo quando, porque eu ainda estou arrumando as coisas, mas em breve eu falarei de expressões jurídicas, falarei de expressões latinas, brocados jurídicos. Eu falarei dessas palavras que são típicas, esses termos que são típicos do direito, mas mais do que isso, eu quero que você entenda a estrutura, porque as expressões típicas do direito, os termos que são típicos do direito, você que está na faculdade vai conhecer cada um deles com o tempo. Você não conseguirá conhecer tudo de uma vez. No primeiro semestre, eu não consegui conhecer os termos dentro da linguística, dentro da minha área. No primeiro semestre parecia perdida, mas eu fui entendendo a cada semestre, fui procurando saber, fui aprendendo. Então, esses termos nós falaremos, mas entenda que você aprenderá cada um deles no seu processo de aprendizado. E você que já trabalha no direito, já está formado, é advogado ou é uma pessoa concursada e que atua dentro do direito, com certeza você já entende esses termos. Tudo bem? E antes de continuar, eu gostaria de fazer essa pergunta que eu fiz para os professores de direito, advogados e pessoas que trabalham com o direito também na área pública. E perguntei quais são, e aí minha pergunta é a mesma para vocês. Escreve aqui nos comentários quais são as suas dificuldades com a língua portuguesa dentro do direito, para que eu possa ter uma noção maior dos seus problemas com a nossa língua, tá bom? E você que já é formado, você ainda tem dificuldade com a língua portuguesa? Se tem, quais seriam, tá bom? Quais seriam essas dificuldades? Tudo bem? Bom, então vamos começar. Essa introdução foi enorme, né? Então vamos lá. Então a réplica é uma resposta do autor para o réu em relação à sua contestação. Tudo bem? Então, quais são as características de uma réplica? É uma etapa essencial do processo civil. Muito bem, pois é a resposta do autor aos argumentos da contestação. Foi o que eu falei. É um texto para reforçar a tese da petição. Então, você que é o autor, você é advogado da petição inicial, precisa, na réplica, reforçar a tese, né, ou o mérito da sua petição inicial. Tudo bem? É feita para impedir que os argumentos da outra parte, da parte ré, sejam aceitos como verdadeiros por falta de impugnação. Então, assim, você não entrou com uma resposta à contestação. Então, o juiz lê a contestação do réu e verifica que tem lógica, que é cabível, que é coerente tudo que está sendo apresentado ali. Então, como você não apresentou uma réplica, os argumentos serão aceitos. Então, você não tem como impugnar esses argumentos. Então, a réplica ela serve para isso, para que você defenda a tese que fez com que a petição inicial fosse aberta. E para defender o seu cliente, claro, né? Então, e a próxima precisa ser bem feita para impugnar a contestação. Nós falamos do texto da contestação e da petição inicial, como elas precisam ser bem feitas, e a réplica é a mesma coisa. No finalzinho, eu farei um comentário sobre as características semelhanças, ou as características semelhantes que esses três textos têm. Mas você verá que a réplica é muito parecida com a contestação e com a petição inicial em algumas áreas, tá? Não em tudo, tá bom? Então vamos lá. O que é uma réplica? Então a réplica à contestação, ela se encontra no novo Código de Processo Civil e é garantida nessa lei de 2015. E ela está, a presença do uso, né, essa garantia do uso da réplica está nos artigos 350 e 351 do Código Civil. Tudo bem? Mas no artigo 437, nós temos aqui uma informação que é muito relevante. O réu manifestar-se-á
na contestação sobre os documentos anexados à inicial. E o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação. Então, a resposta da petição inicial para o réu é a contestação, e a resposta da contestação para o autor é a réplica. Tudo bem até aqui? Ficou claro isso? Ótimo. Então, vamos falar aqui, e eu trouxe o Jus Brasil. Para você que já assiste minhas aulas, você sabe que eu gosto de usar o Jus Brasil também. Tem exemplos dele, mas nem sempre eu vou fazer uso, me utilizar dos exemplos do Jus Brasil. Por quê? Porque existem outros sites que trazem também modelos, tudo bem? Mas eu achei interessante a resposta aqui. O que seria uma réplica de acordo com este site? Réplica é a resposta do autor contraposta à contestação do réu. Ou seja, o autor oferece a petição inicial, o juiz cita o réu, que toma conhecimento e oferece a contestação contra o autor. O autor, então, oferece contra a contestação a defesa via réplica. Tudo bem? A réplica é a ciência da resposta em manifestação. Com manifestação. Na réplica que o autor analisa a intensidade, da controvérsia ofertada pelo réu na sua resposta. O que quer dizer isso? Você precisa ter ciência de todo o processo. Eu já falei isso tanto na petição inicial quanto na contestação. Então, você precisa entender tudo o que está acontecendo com o seu cliente, você que trará a réplica, tudo o que aconteceu com o seu cliente e também o que foi apresentado pelo advogado do réu, para poder responder. Uma boa escrita, ela está relacionada a conhecimento que vem da informação que você adquire através do texto. Essa informação gera em você um conhecimento que você fará conexões com leis e códigos, com o que o seu cliente contou, com aquilo que você já sabe pela própria experiência de atuar dentro dessa esfera, né, jurídica. Te dará um conhecimento, fará com que o seu conhecimento seja maior ainda para escrever o seu texto, tudo bem? Então, isso é importante. Tudo bem daqui? Então, você precisa conhecer bem o caso. Sempre. Nós não escrevemos sobre algo que nós não conhecemos. Nós escrevemos com qualidade e com fundamentação quando nós sabemos sobre o assunto, quando nós conhecemos bem o tema que nos é proposto, tá bom? Então, vamos lá. Então, o que deve ter na réplica? É interessante que eu fui tirando isso aqui no finalzinho, como eu disse, eu te apresento para você quais foram os sites que eu utilizei para ter essas respostas, tudo bem? Então, ela deve responder aos argumentos relevantes apresentados na contestação, especialmente preliminares. Nós vamos falar um pouquinho de preliminares, mas eu não quero empreender nisso, porque eu quero ir direto para o modelo, tá bom? Fatos novos, quer dizer, o réu trouxe um fato novo, então você tem que pesquisar sobre esse fato novo. Diante do que foi apresentado pelo réu, na contestação, você percebeu que existe um fato novo, então você entra em contato com o seu cliente e conversa com ele sobre aquilo que foi apresentado na contestação para apresentar esse fato novo que o seu cliente trará também, porque isso é importante. Documentos novos. Nós falaremos numa outra aula sobre as peças em que você pede documentos e testemunhas, tá bom? E que fazem parte dessas peças intermediárias e que estão dentro do processo, do Código do Processo Civil, né? Então, documentos novos. Então, se você tem documentos novos, você coloca aqui também.
E você vem contestar também as teses que possam influenciar o julgamento. Ah, mas o cliente na contestação, o cliente não, o advogado na contestação, ele trouxe documentos novos. Então, você precisa analisar esses documentos novos para responder esses documentos novos, assim como os fatos novos que foram apresentados pelo advogado na contestação. Você precisa analisar isso e responder a cada uma delas. E se diante disso você trouxer alguma informação nova, acrescente também, tudo bem? E essas teses que a contestação traz, elas precisam ser rebatidas para que você possa sustentar a sua petição inicial. Lembre-se disso. Se houver algum tipo de erro na sua petição inicial, na contestação, o advogado bem observador conseguirá rebater a sua petição inicial e ela pode ser até mesmo indeferida e aí você não tem condições nem de trazer uma réplica, tudo bem? Se tiver realmente algo que possa fazer com que haja o deferimento. Ou se houver algum tipo de vício, você pode corrigir e mostrar e reforçar a sua tese inicial, tá bom? Então, vamos lá? Então, você precisa bater em cada tese. Desculpa. Eu sei por que eu estou cansado. Talvez seja porque eu estudei hoje. Ai, professora, a senhora também estuda. Eu tenho que estudar. Eu tenho que estudar não só para o doutorado, mas para vocês também. Então, vamos lá. A tese, e como eu disse, você tem que rebater as teses da contestação, tá bom? Vamos, antes de falar das preliminares, rapidinho, só para você verificar a diferença de mérito e preliminares. Professora, mas tinha preliminares na contestação, só não falou. Não, não falei, porque a intenção era falar que era uma resposta à petição inicial de maneira mais geral. Mas aqui, o que eu falarei aqui serve para contestação também. Professora, mas por que você não falou? Porque aqui fica mais claro essa explicação, tá bom? Então, vamos lá. Enquanto o mérito responde a pergunta, o autor tem ou não razão, né? As preliminares respondem, o processo pode prosseguir regularmente? Então, preste atenção. Enquanto que o mérito ele vai responder, o autor tem ou não razão de estar pedindo isso, quer dizer, você tem razão de pedir isso na sua petição inicial? No caso da contestação, aquele autor, ele tem direito, ele tem razão de pedir isso, tá? E o que seriam os preliminares? Esse processo pode prosseguir regularmente, quer dizer, existe alguma irregularidade no processo? Então, isso é tanto apresentado na contestação quanto na réplica. A contestação, ela vai trazer e vai apresentar nas preliminares algum tipo de irregularidade que se apresenta na petição inicial e a réplica, ela apresentará algum tipo de irregularidade que se apresenta na contestação. Então, a contestação apresenta nas preliminares algum tipo de irregularidade na petição inicial. Vamos reforçar isso porque eu posso ter confundido. Na repetição inicial e a réplica apresenta, através das preliminares, algum tipo de irregularidade que possa haver na contestação. Tudo bem? Então, vamos lá. Então, antes de entender as preliminares, é importante apreciar mérito de questão processual. Mérito é discussão sobre o direito material. Aí eu coloquei aqui um exemplo. O autor diz que emprestou 10 mil ao réu, o réu responde que pagou a dívida. Essa discussão é o mérito. Existe ou não a dívida? Então, esse é o mérito. Essa é a razão da petição inicial ter sido aberta. Há uma dívida, tudo bem? Já na preliminar, trata de uma questão anterior. Então, o réu afirma que o juiz não é competente para julgar a causa. Por exemplo, a situação aconteceu no sul e o processo está sendo aberto no norte, por exemplo. Então, quem deveria responder,
responder ou ser competente para julgar essa petição, essa causa, deveria ser algum juiz no sul do país e não no norte. Tudo bem? É mais ou menos isso. Então, nesse caso ainda, no caso da preliminar, ainda não está se discutindo se a dívida existe, mas sim se o processo está tramitando corretamente. Tudo bem? Tudo bem até aqui? Então tá. Então, as preliminares elas são importantes. Por isso que você precisa saber exatamente o que está acontecendo no processo. Você precisa conhecer o processo. Você precisa conhecer quem são os autores envolvidos nesse processo. Não somente o autor, os agentes, né? Seria mais assim, a palavra seria agente, seria mais fácil. Quem são as pessoas envolvidas nesse processo? Para ficar melhor assim, para não causar uma confusão. Quem são as pessoas envolvidas no processo? O autor da petição, o réu, quem é o juiz que foi aprovado para esse processo, existem testemunhas, quem são essas testemunhas, onde ocorreu o fato ou o evento, como ocorreu o evento, quando ocorreu o evento. Sobre isso, nós falamos um pouquinho na aula sobre narração versus argumentação ligada às peças jurídicas, tá bom? Então, vamos continuar. Então, isso é mais ou menos, essa é a diferença que você precisa fazer entre mérito e preliminares. Professora, mas esses nomes são os termos usados dentro do direito. E você precisa saber, professora, mas eu nunca tinha visto isso antes, é meu primeiro semestre, eu também nunca tinha visto antes. Porque o meu vocabulário técnico não é esse. Então, assim como você está estudando, eu também estudo. O que é interessante aqui, eu quero que você entenda, para cada palavra que existe na língua portuguesa, ela se torna um termo dentro de um contexto. Então, dentro de um contexto, aquela palavra, ela pode significar uma coisa, em um contexto diferente, ela pode significar outra coisa. Por exemplo, vou pegar a parte de mérito. O mérito tem a ver com a razão, a questão real que está abrindo esse processo, quer dizer, qual é o problema? Isso tem a ver com o mérito, aquilo que vai ser julgado. Num mérito, por exemplo, em outros contextos, pode ser algo, um tipo de elogio, né? Honra ao mérito, por exemplo, tá bom? E alguém que se destaca, isso depende de cada contexto. Então, você precisa entender o que cada palavra, o que cada termo jurídico funciona dentro do meio jurídico e o que ela, como é que ela também funciona fora. Por quê? Para você não confundir. Você conversando com pessoas do direito, esses termos são facilmente reconhecidos. Mas se você estiver conversando com pessoas fora do direito, por exemplo, seu cliente que não tem conhecimento nenhum do direito, você precisa falar num vocabulário que ele entenda o que seria esse mérito, o que seria que seria preliminar, para que ele ou ela, né, o seu cliente, possa entender o seu trabalho também. Ah, mas eu tenho que explicar tudo para o meu cliente, porque eu sei fazer o meu trabalho, ele precisa entender. Claro que ele precisa entender. Ele precisa entender. Você, quando vai ao médico e ele começa a falar termos técnicos com você, se você não entender os termos técnicos, você vai achar que você está com uma doença terminal. Você precisa entender o que ele está falando para saber se o seu problema é sério ou um problema mais simples, se precisa ser resolvido com operação, internação ou só com alguns remédios. Então, se você, enquanto paciente de um médico, precisa entender os termos técnicos quando você está sendo consultado, quando você está passando por uma consulta médica, quando você precisa conversar com o médico, por que o seu cliente não pode entender o que você fala? Ele precisa entender para saber como está andando o processo, certo? Então, explique isso. Tente encontrar. E isso tem muito a ver com leitura, tem a ver com busca dos sentidos, do significado através também do dicionário. Já falei, você precisa fazer bom uso do dicionário. Dicionário não é pai dos burros,
é pai dos inteligentes. Nós sabemos muita coisa, mas não sabemos de tudo. Eu sei muita coisa, mas eu não sei de tudo. Então, quando eu tenho dúvidas, eu vou ao dicionário. E isso é algo que você também precisa fazer. E não tenha vergonha disso, tá bom? Então, vamos lá. Eu não pretendo entrar aqui nos exemplos dos preliminares do artigo 337 do Código de Processo Civil, mas eu quero que você entenda uma coisa que está nesse quadrado em azul, nesse retângulo em azul, melhor. As preliminares são questões processuais que o réu levanta antes de discutir o mérito da causa, ou o autor levanta para responder uma contestação. Em outras palavras, são argumentos que apontam algum vício ou irregularidade no processo e que, se acolhidos pelo juiz, podem impedir o julgamento do mérito ou exigir a correção do procedimento, no caso de vício ou irregularidade que possam ser corrigidas. Tudo bem? Bom, os exemplos que o artigo 337 do Código de Processo Civil traz, né, na verdade, as matérias de preliminares que nós temos nesse artigo são 13. Aqui tem alguns, não pretendo falar de todos, na verdade, não é o meu objetivo, eu quero que você veja que tem. Se você quiser parar nesse exato momento e ler, fique à vontade, tá bom? Mas você precisa ter ciência disso. Então, o seu conhecimento no direito, ele se casa com a língua portuguesa. Isso aqui, você ter a consciência de que isso existe e verificar se isso ocorre na contestação é importante para que você apresente as suas preliminares. E essas aqui são as outras e que você também pode encontrar. Está pequenininho, mas você pode ir lá no artigo 337 do Código de Processo Civil para ver as matérias ligadas às preliminares, tá bom? Então, você precisa ter esse conhecimento. Tenha o conhecimento se existe alguma irregularidade ou algum vício na contestação. Assim como quem está fazendo a contestação precisa saber se existe alguma irregularidade ou algum vício na petição inicial, porque isso já pode realmente trazer benefício para o seu cliente. Tudo bem? Então, verifique se há. Ah, professora, não há, está tudo certinho, não existe nenhum problema. Então, você vai entrar para responder a tese que a contestação traz, para responder tudo aquilo que a tese traz como um problema na sua petição inicial. Você precisa refutar, você precisa responder mostrando argumentos que aquilo não está certo. Isso que é refutar. Uma pessoa diz algo, você refuta, você diz, ó, não é assim, porque é isso, 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 isso. Entende? Então, conhecer o vocabulário. Professora, mas isso é tão difícil. Bom, uma das respostas que eu tive de um dos professores de direito sobre as dificuldades de seus alunos e as dificuldades que eles tinham enquanto alunos era realmente isso, essa dificuldade de entender as palavras. Mas muita dessa dificuldade está relacionada também à sua vontade de pesquisar o sentido da palavra. Isso quer dizer o quê? Ir ao dicionário. Professora, mas é que tem tantos significados, porque ele está dizendo o seguinte, ó, cada significado é importante dentro de um contexto específico. Então, essa palavra, ela muda de sentido em contextos específicos. Darei um exemplo, tá? Manga. Se eu falar manga, dois sentidos virão para você. Se eu não apresentar o contexto nenhum, você saberá que manga pode ser uma fruta ou pode ser a manga da camisa, certo? Então, o contexto nos dirá se eu estou falando da fruta ou estou falando da manga da camisa ou da camiseta, tá bom? Ou da blusa, certo? E essa manga, de acordo com o meu contexto, a pessoa que lerá o meu texto saberá de qual sentido eu quero trazer para a palavra manga. Tudo bem até aqui? Muito bem. Mas se eu falar a expressão chupa essa manga, eu estou falando literalmente sobre chupar a manga da camisa ou a fruta?
Não, essa expressão que existe na nossa língua indica: assuma o problema. Assuma as consequências desse problema. Então, no lugar de dizer assuma as consequências do problema, aceite as consequências do problema, encare as consequências do problema, a pessoa pode dizer: chupa essa manga. Agora você vai ter que aguentar. Aguenta o que veio. Aguenta o problema que foi gerado ou que você gerou. Entende? Então, a expressão chupa essa manga não está ligada diretamente à manga, fruta, nem à manga da camisa. Você percebe que manga nessa frase mudou de sentido? Então, é isso que você precisa entender. Você precisa entender o sentido das palavras, principalmente quando você lê de primeira e não entende de imediato. Então, vá ao dicionário. Ou, se você está perto de alguém que escreveu aquele texto e tem como pergunta: o que você quis dizer com isso aqui? Mas a professora não está nem perto de mim, não tem nem acesso a essa pessoa, então vá ao dicionário. Verifica se essa pessoa está fazendo o uso de um termo de forma histórica. Como assim, de forma histórica? Ela está usando o sentido original da palavra, historicamente, né? O sentido primeiro da palavra. Ou se ela está usando num sentido que é muito típico de uma região ou de um país. Lembre-se, você fala português, mas o Brasil não é o único país que fala português. Então, uma pessoa ela pode estar usando uma determinada palavra que é comum, que tem um sentido muito próprio em seu país, que também fala língua portuguesa. Ou não precisamos ir muito longe, né? Porque que exagero, professor, ir para muito longe. O direito, estamos falando de direito brasileiro, verdade. Estamos falando da língua portuguesa dentro do Brasil, verdade também. Mas você pode verificar que aquele termo no Nordeste significa uma coisa diferente que significa no Sudeste. Ou no Centro-Oeste significa algo que não é a mesma coisa que significa no Sul ou no Norte. Você precisa entender. Então, as palavras, para você entender o sentido, você tem que buscar, descobrir, perguntar, pesquisar. E tem muito aluno que tem preguiça de pesquisar, preguiça de saber. Deixe a curiosidade te levar a aprender. Isso é importante, tá bom? Então vamos lá? Você já leu a outra página, essa página aqui também? Então vamos continuar. Então nós vamos começar com um modelo, para a gente não terminar. Nós vamos só analisar esse modelo. O segundo modelo eu mostrarei algumas coisas dele também, mas nós vamos analisar esse modelo, tá bom? Esse modelo não é da Jus Brasil, o segundo também eu acho que não é, eu não tenho certeza que não é. Mas eu quero trazer esse modelo. Então vamos lá. Basicamente é a mesma coisa. Eu quero que você grave. Sempre, você já está no processo, então você sabe quem é o juiz, de qual vara, você sabe exatamente qual comarca. Então toda essa informação que tem a ver com cabeçalho você tem que colocar. Por quê? Porque é uma réplica. Você não vai escrever uma carta. Você não vai escrever um bilhete. Você vai escrever uma peça jurídica que ficará dentro do processo do seu cliente que foi aberto. Tá certo? Então, tem uma coisa antes de falar disso. Tem algo que eu quero que você entenda. Volta rapidinho, deixa eu voltar aqui. Professora, meu Deus. Calma, deixa eu me falar algo que é importante. É interessante você saber com o seu cliente, antes de você entrar com o pedido, para você não passar por isso na sua réplica e não se apresentar na contestação, né? Para aquele que está abrindo a petição inicial, saber se esse assunto já foi julgado antes. Então, como está no 7, coisa julgada. A mesma demanda já foi definitivamente julgada, quer dizer, passou todo o processo e você não pode mais julgar isso, já acabou. É passado, você não pode voltar mais. E aí você abre um processo que o seu cliente já abriu, já foi julgado e já foi concluído e não pode ser mais julgado. Então, com cuidado, por isso que eu estou dizendo, descubra, pesquisa, deixe a sua curiosidade sobre o evento, sobre o fato, sobre a situação ser despertada, deixe a sua curiosidade ser despertada, pesquise, faça perguntas, não tenha medo de perguntar. Por quê? Para você fazer um bom trabalho, tá bom?
E sempre anote. Uma coisa interessante, eu conversando nessa pesquisa que eu fiz, uma pesquisa muito informal, eu ouvi que muitos não conseguem escrever, não conseguem fazer descrição dos fatos, das situações. Eu já falei disso, que a narração é importante quando você está fazendo uma petição inicial. Principalmente que você está contando qual foi o problema, o que gerou aquele problema, para que o mérito seja analisado pelo juiz. Então, é importante você sempre anotar tudo que você ouve. Se não dá para anotar porque você não é rápido em anotar, porque não sei se isso acontecia com você na época da escola ou do colégio, quando o professor ditava, eu tinha que copiar muito rápido. E o professor copiava no quadro e eu tinha que copiar muito rápido e ele apagava. Se você não estava acompanhando, perdia tudo. Eu tinha que pular uma linha quando eu era meio devagar, então eu tinha que pular algumas linhas, continuar a copiar, depois eu pegava de um colega que tinha conseguido copiar tudo e preencher as minhas linhas vazias. Então, se você não passou por esse processo de copiar rápido, na faculdade também, de ter que copiar, porque hoje eu tenho alunos que não copiam nada. É uma tristeza. Não sei nem por que tem caderno. Não copiam nada. Eu falo, e eles acham que eu vou entregar tudo de mão beijada. Apesar de eu tentar facilitar a vida deles em questão de material, eles precisam copiar, porque tem coisas que eu falo que eles precisam saber. E a pessoa não precisa, mas eu falei em sala de aula. Tem que saber o que eu estou falando em sala de aula. Então, se você não tem esse costume, comece a copiar em sala de aula. Então, copie o que o seu cliente está falando. Ah, professor, para mim copiar é muito difícil, porque para mim isso é um processo que eu sou lento, ou sou lenta. Então, eu não consigo copiar. Ah, professor, isso para mim é muito difícil. Tá bom. Então, grave, para que você possa ouvir e anotar, montar o seu esquema, para montar o seu documento, tá bom? Todas as partes ligadas àquela história. Isso é uma dica. Eu já disse numa aula anterior que uma das formas de você praticar a escrita é ter um diário. Então, você terá uma noção de como escrever, começo, meio e fim, sobre um acontecimento do dia. Ai, professora, em que aula que a senhora explicou? Eu expliquei isso na aula de petição inicial, tá? Na aula de contestação eu devo ter falado uma coisa rapidinho também ali, mas assista a minha aula. Você verá que é importante você ter a prática da escrita à mão, tá? Não digitado. Por quê? Porque faz diferença. O seu conhecimento ele acaba sendo melhor desenvolvido se você escrever à mão, tá bom? Mas eu gosto de escrever no tablet, eu gosto de escrever no computador. Parabéns, então escreva, mas escreva, tá? Acredite em mim que à mão, até o vocabulário fica melhor registrado. Por quê? Porque a tua mão, ele faz um movimento, já falei disso também, que o seu cérebro vai registrando, certo? Então vamos continuar. Então vamos lá, voltando aqui para o cabeçalho. Excelentíssimo senhor ou senhora, doutor, juízo, o juízo de direito da vara, como foi falado. Nós já falamos disso, dessa introdução lá na petição também. Vai lá na aula de petição. E aí o número do processo, porque o processo já foi aberto, então tem um número. Nós falamos desse número também na aula de contestação. Achou que eu não me lembrava? Sim, eu me lembro. E aí você vai colocar o nome do cliente e vai colocar normalmente esse texto é um texto que é semelhante nos outros modelos que eu percebi. Já devidamente qualificado nos autos da ação em epígrafe, que é o processo que está apresentado, que move em face da... Aí você vai apresentar a parte ré ou a parte contrária. Por intermédio do seu advogado, venho respeitosamente à presença da Vossa Excelência, lembrando que, meu Deus, meu WhatsApp está aberto. Ignora, tá? Ignora isso. Respeitosamente à presença da Vossa Excelência, lembra que eu falei também sobre os pronomes de tratamentos lá na aula de
petição inicial, vá até a aula de petição inicial, com fundamento dos artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil, apresentar. Aqui está dizendo que você tem esse direito de apresentar ao seu cliente, através de você, tem o direito de apresentar numa réplica a contestação, tá bom? Então, você diz onde se encontra esse direito, tá bom? Vamos continuar? Muito bem. A réplica contestação, pelos fatos e fundamentos a seguir. Síntese da contestação. Neste caso aqui, neste modelo, o autor achou por bem fazer um resumo da contestação. É interessante fazer isso? Sim. Por que é interessante? É obrigatório? Provavelmente não, tá? Mas você pode tirar essa dúvida com o seu professor de direito. Por quê? Porque, pelos modelos que vi, nem todos tinham a síntese da contestação. Então, mesmo assim, eram válidos. Então, pergunte o que torna o texto mais adequado. Por que a síntese da contestação ou um resumo da contestação seria interessante? Porque você daria ao juiz uma revisão, ou melhor, você faria com que o juiz relembrasse o que estava na contestação de maneira bem resumida, bem sintética. E é interessante porque nessa parte você pode apresentar também os problemas que você enumerará mais à frente, tá bom? Deu um trava-língua agora. Vamos lá. A parte ré apresentou contestação ligando em síntese. Aí você vai escrever resumidamente os principais pontos da defesa da parte contrária, preliminares e méritos. Você vai apresentar, então, as preliminares, que é a contestação, de maneira resumida, que a contestação traz e o mérito que a contestação traz, tá bom? Você vai trazer todos esses fatos, porque o mérito da contestação é a tese principal que essa contestação traz. Ele está querendo refutar e impugnar a petição inicial. Então, você vai tentar, com a sua réplica, impugnar a contestação. Tudo bem? Então, todavia, conforme será demonstrado, tais alegações, então quais alegações? Aqui eu apresentei. Isso é interessante, normalmente nós fazemos isso quando estamos apresentando algum texto argumentativo, em que eu preciso defender argumentos ou refutar argumentos que são apresentados pela outra parte. Isso tem a ver com argumentação, tudo bem? Então, tais alegações não merecem prosperar, seja por ausência de fundamento jurídico, seja por não encontrar respaldo na realidade na realidade fática dos autos. Não sei de onde escolhi fatídica. Fática dos autos, perdoe-me. Então, aqui, agora, a partir deste momento, neste modelo, nós apresentaremos as alegações. Então, ele vai começar a dizer quais são as preliminares que foram apresentadas na contestação que precisam ser impugnadas, porque elas não são verídicas, elas são irregulares, ou elas são problemas, seja lá qual for o problema que ela tiver, tá bom? Caso a parte ré tenha suscitado preliminares, estas devem ser rejeitadas. Como? Você vai apresentar cada preliminar como rejeição. Por exemplo, acusou o autor de estar entrando com um processo na comarca errada, indevida. E aí você vai provar que a comarca é a correta. Então, você precisa impugnar essa preliminar da contestação. Tudo bem? É mais ou menos isso. Aí ele deu um exemplo aqui e aí você vai adaptar de acordo com o caso, tá? A preliminar de inépcia, da inicial, ilegitimidade, ausência de interesse processual, não merece acolhimento, uma vez que ele apresentou aqui três das 13, olha só, esse trava-língua na minha boca. 3 das 13 matérias de preliminares que existem, de acordo com o Código de Processo Civil, ele apresenta aqui 3 e diz por quê. Então, em vez que desenvolver a argumentação com base no caso concreto. Então, você precisa ter conhecimento, já falei e repito,
Você precisa conhecer bem o caso do seu cliente. Você precisa conhecer bem por que que você entrou com este caso, com este processo nessa comarca, dessa maneira. Você precisa entender tudo para poder refutar. Eu não consigo refutar nenhum argumento contra mim se eu não conhecer o que está acontecendo ou contra o meu cliente. Então, quando a pessoa fala que eu fiz uma coisa, vamos imaginar aqui, eu não fiz isso, mas a pessoa me acusa de algo que eu não fiz. Na hora eu fico assim, puxa, eu fiz isso? Não, desde quando? Não fiz. Não, eu não fiz isso. Então a gente se defende. Não, já aconteceu isso, acho que já aconteceu isso na escola, já aconteceu em algum lugar. Alguém te acusa de algo, não, 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 eu não fiz isso porque eu estava em tal lugar, porque estava assim. Você vai dizer, não, 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 porque eu fiz isso, eu tenho prova, eu estava em outro lugar, no dia tal, eu não estava aqui. Então, se você conhece bem, você sabe responder. Agora, se você não conhece, então você deixa o seu cliente numa situação delicada e ele pode perder a causa. Quer dizer, você pode perder a causa e seu cliente ser prejudicado. Por quê? Porque você não conhece bem os fatos, você não conhece bem as situações, você não conhece o contexto. Porque o mérito é que está aqui no centro, mas o contexto que envolve esse mérito precisa ser conhecido. Nós não falamos só do assunto, nós falamos do contexto que envolve esse assunto. Grave isso. Nós não falamos só do assunto. Você precisa saber do contexto. Não sei, vou contar aqui rapidinho, mas eu não sei se já aconteceu isso com vocês, de contarem uma história de um filme, alguém que não quer ver o filme, e você conta detalhes do filme. Aconteceu isso, isso, isso. Isso tem a ver com o fato de você contar o contexto daquela história. Né? E como você chegou, às vezes você quer contar que na hora que você estava vendo o filme, alguém, acabou a luz. Isso é o contexto também que está envolvido naquela contação, né, dessa história. Mas, se você quer contar só o que o filme fala, o filme fala de assassinato em série. Pronto. E daí? Esse é só o assunto. Mas no caso em que você está defendendo, você tem que ver todo o contexto. Porque nada funciona sozinho. Nenhum evento acontece, sabe, espontaneamente. Sempre tem algo que vai permitindo que aquilo ocorra, que aquilo seja desenvolvido. Sabe, como elos que ligam para um desastre. Elos que são rompidos, que fazem com que algo desmorone, entende? Ou há elos que são ligados para chegar àquilo que está acontecendo. Darei um exemplo. Não tem como um leão rugir se não houver uma presa, entende? Não tem como o leãozinho alçar sua voz se ele não tiver pego alguma coisa na caverna ali, entende? Alçar sua voz na caverna se não tiver pego alguma coisa. Entende o que eu estou falando? Então, uma coisa só acontece porque outra trouxe essa oportunidade. Então, você precisa entender o contexto. Vamos continuar. Aí ele vai continuar. Dessa forma, resta evidente que não há qualquer vício capaz de impedir o regular prosseguimento do feito, razão pela qual requer o afastamento dos preliminares suscitados. Você vai impugnar todos os preliminares da contestação dizendo, olha, tudo que ele falou não tem efeito, não existe vício nem irregularidade. Prova através disso, disso, disso. Tá bom? Tudo bem? Vamos continuar? Então, o mérito, aí você apresentar o mérito, que é a questão desse processo todo. No mérito, a contestação também não merece prosperar. Qual é o mérito? A contestação traz uma questão, traz uma tese. O mérito tem a ver com isso, com a tese dessa contestação, e você precisa responder a essa tese. A parte ré se limita a apresentar alegações genéricas. Você tem que dizer isso. Se são alegações genéricas, então você conhece o fato, o evento em profundidade.
e desprovidas de comprovação. Não trouxe provas, você tem que verificar onde tem provas. Não tem prova nenhuma, então você tem que provar, você tem que demonstrar que aquilo ali não é uma prova real, ou pelo menos válida, ou que tem algum tipo de sustentação que seja fundamentada, não sendo capaz de afastar os fatos e fundamentos jurídicos já expostos na petição inicial. Tudo bem? Então, você vai defender a sua tese da petição inicial, ou a sua tese inicial, refutando a tese da contestação. O autor reitera integralmente os argumentos anteriores apresentados, destacando que aí você vai reforçar os argumentos da petição inicial. Tá aqui, tá bom? Os pontos que são relevantes que fizeram com que esse processo fosse aberto. Além disso, eventuais alegações de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor não foram devidamente comprovadas, nos termos do artigo 373 do inciso 2 do Código do Processo Civil. Quer dizer, para dizer que essas alegações da contestação são fatos que impedem ou modificam ou extinguem o direito do autor, você precisa ser provado. Então, você tem que mostrar que não foram comprovados isso, que essas alegações elas não foram comprovadas na contestação. Então, você precisa demonstrar isso. E dizer por quê? Por que não foi provado? Por causa disso, disso, disso. Porque temos essa prova, essa. E você anexa a prova. Tá bom? Tudo bem? Vamos lá. Portanto, deve ser reconhecida a procedência dos pedidos formulares. Quais pedidos formulares? Os pedidos da petição inicial. Seja claro no seu texto e seja objetivo. Ah, professora, eu não tenho que usar sempre aqueles termos jurídicos. Não. Você só usa se for necessário. Tá? Tudo bem? Tem muitos autores que escrevem com termos jurídicos, brocados jurídicos, expressões latinas. Não estou dizendo que não possa, mas tente deixar o seu texto sempre objetivo e claro. O mais claro possível, o mais objetivo, ajuda o seu cliente e o processo em que você está à frente, tá bom? Então vamos lá. Da impugnação dos documentos apresentados. Então, na contestação, o advogado da parte contrária apresentou documentos. Então, você vai precisar impugnar esses documentos, dizer que esses documentos não são válidos. Tá? Nos termos do artigo 351 do Código de Processo Civil, o autor impugna expressamente os documentos juntados pela parte ré pelos seguintes motivos. Aí você vai dizer por que esses documentos não são válidos. E precisa dizer e comprovar. Porque você está refutando argumentos, você está refutando documentos. E para isso você precisa refutar com provas. Nós não refutamos porque nós queremos. Ah, porque eu sinto vontade de refutar. Ah, porque eu estou com a minha emoção abalada e eu preciso refutar isso. Ah, porque está errado. Entenda uma coisa. Você, advogado, advogada, neste caso você não é mãe, nem o pai. Né? Normalmente pai e mãe dizem assim, não, eu vou fazer, mas por quê? Porque eu disse que não é e acabou. Você, como autoridade de pai e mãe, você pode dizer isso. Mas para um juiz, você não pode dizer porque o meu cliente disse que é assim e assim acabou. Não se precisa provar por que é assim. Tudo bem? Vamos lá. Ressalta-se que tais documentos não possuem força suficiente para desconstituir o direito alegado na petição inicial, devendo ser analisados com as devidas ressalvas por este juízo. Então, analise esses documentos, porque esses documentos têm um problema, mas eles não são suficientes. Então, analise com ressalva, analise com cuidado. É isso que ele está querendo dizer. Vamos lá. E aí você vai entrar com uma outra parte, que é reforçar a petição inicial. Então, você vai reforçar a sua tese inicial, a tese que abriu a sua petição. Diante de todo exposto, o autor ratifica integralmente os termos da petição inicial, uma vez que a contestação não trouxe qualquer elemento novo capaz de modificar o entendimento já consolidado. Se ele não trouxe nada novo, você pode dizer, mas se ele trouxe, você precisa também verificar esse fato novo para responder de acordo com o que foi apresentado. Lembre-se que toda resposta precisa ser comprovada. Por quê? Porque não basta só a palavra. Hoje,
acordo de cavaleiros não funciona, certo? Legalmente isso não funciona. Acordos de cavaleiros ou entre cavaleiros não funciona. Então, acordo de cavaleiros não funciona, tá bom? Os fatos permanecem incontroversos sobre a ótica jurídica apresentada. O direito pleiteado, encontra amparo na legislação vigente e na jurisprudência aplicável. Hoje eu estou com uma trava-língua muito grande, né? Minha língua está toda travada, toda embolada, tá bom? Então vamos lá. Professora, vamos lá, tá terminando. E aí você vai fazer os pedidos. Por fim, você faz os pedidos. Diante do exposto, requer o recebimento da presente réplica, o afastamento de todas as preliminares citadas, a rejeição integral dos documentos apresentados na contestação. Quem vai decidir isso é o juiz, claro. O regular prosseguimento do feito, ao final o julgamento de procedência dos pedidos formulados na petição inicial. Tudo isso será julgado pelo juiz. Ele verificará se aceita os seus pedidos ou não, tá bom? E aí você termina. Termos em que pede deferimento, aí você coloca a cidade, onde está o seu escritório, dia, mês e ano. E o seu nome e o número da sua ordem, tá bom? Na OAB, ok? O número da sua, o seu número na OAB. Muito bem? Então, aqui nós vimos basicamente o que é a réplica. E a réplica tem muito a ver com argumentação. Só o iniciozinho, que tem um resumo, que traz a parte da narração. E uma narração resumida, então é uma síntese. O restante é argumentação, é refutar argumentos. E você faz isso com um contra-argumento. Tudo bem? Nós temos o modelo 2, que não é do Juiz Brasil, é mais ou menos semelhante. Você sempre tem que colocar esse cabeçalho. Você verifica que é bem parecido, né? Ele tem que ser desse jeito? Não, não tem que ser desse jeito. Mas você pode, mas é bem semelhante. Você pode fazer de uma outra forma, mas que indica essa introdução, porque isso aqui é uma introdução do seu texto. E aqui você vai apresentar as preliminares. Eu não pretendo, aqui já está dizendo mais detalhadamente, a preliminar que alega o réu. Em relação à preliminar que alega o réu, aí ele vai dizer cada um e depois ele vai contestar cada preliminar. Tá bom? E aí ele vai apresentar como é que ele contesta aqui, trazendo também uma referência de algo que já está consolidado dentro do meio jurídico, seja a jurisprudência, seja um código, seja uma lei, tá bom? Seja um acordo, ele apresenta isso, você pode também apresentar. Você apresenta, você não somente diz, mas traz uma citação de autoridade, que é a autoridade já estabelecida nos tribunais superiores ou em outros tribunais, tá bom? E aí ele vai falar que tipo de outras situações ligadas a essas preliminares e também trazendo uma fundamentação jurídica, tudo bem? E aí ele vai falar de outra, vai falando de cada uma e trazendo qual é o problema e a fundamentação jurídica. Então você não pode só apenas apresentar a fundamentação através de provas, você pode também trazer fundamentação jurídica para fortalecer o seu argumento contra as preliminares e o mérito apresentado pela parte contrária através da contestação. E aí ele vai apresentar o mérito e você vai descrever os argumentos que você quer rebater dentro do mérito e apresentar também dentro da lei artigos, códigos e também outras citações jurídicas dentro do que já foi decidido no país sobre este mesmo tema, tá bom? E além disso, você vai apresentar não só isso, mas você pode apresentar também reforço de autoridades dentro do direito que falam desse tema que já está consolidado dentro do país. Sempre use isso, não só código, mas aqui nesse caso aqui ele está usando
usando autores que falam sobre o tema dentro da área jurídica, tá bom? E aqui ele apresenta o final, como já vimos no outro modelo, apresenta. Neste caso, ele não faz pedido, você percebe que ele não faz pedido, ele só está pedindo que seja deferida essa réplica, e ele está pedindo, a única pedido que ele está fazendo é: espera o afastamento dos preliminares nos termos dessa réplica. Exatamente isso. Reconhecida a legitimidade do réu. Ele é realmente o réu legítimo dessa causa. Tá bom? Então tá aqui, não tem separado os pedidos, mas está dentro desse último parágrafo. Tudo bem? Pessoal, e aqui são as fontes de pesquisa em que eu montei essa aula. Tudo bem? Tem mais um vídeo ligado a esses textos, a essas peças jurídicas dentro do processo, do Código de Processo Civil, que eu pretendo publicar para vocês, e depois nós vamos falar um pouquinho sobre interpretação macro e micro, e falaremos também sobre brocados jurídicos, expressões latinas, expressões, termos do direito e outras coisitas más. Tudo bem? Bom, se você gostou, curta, comente, compartilhe, coloque a sua opinião, o que você achou da aula, quais são as suas dúvidas. Lembre-se que nesse exato momento o meu objetivo aqui não é falar de pontuação, nem de palavras, nem de vocabulários. Eu quero mostrar para você a estrutura do texto. E você verá que a estrutura do texto da réplica é muito semelhante à da contestação e muito semelhante à da petição inicial. Todas, de uma forma ou de outra, têm narração e têm argumentos, tem a argumentação. Então, você precisa saber usar bem isso. E, em alguns casos, além da narração e da argumentação, nós temos também a descrição dos fatos. Então, você precisa saber bem disso. Mais para frente eu falo, eu sei que eu já fiz um vídeo, mas pode ser que eu faça novamente, mas já tem aqui vídeos sobre descrição, sobre narração, sobre argumentação, tá bom? Veja lá esses vídeos, tá aqui no nosso canal. Bom, peço a você que, se você percebeu que essa aula está sendo útil, mande para um colega, para ele estudar junto comigo também. Pode ter certeza, vocês terão uma excelente professora ajudando-os em todo esse processo. Em 1 hora de aula, né? Às vezes menos, às vezes um pouquinho mais, tá bom? Muito obrigada, obrigada por estar conosco, obrigada por estar aqui comigo, obrigada por você me ajudar a continuar nesse processo. Não se esqueça de curtir, né? De dar um joinha e de comentar, dizer quais são as suas dúvidas, quais são as suas dificuldades, tá? Muito obrigada por tudo. Até a próxima. Tchau!